Sabadão com jogos na Arábia Saudita e nas ligas europeias. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição dos jogos de sábado. Muito movimentado aí no futebol europeu, né? As principais ligas aí com jogos, e também vamos destacar um joguinho lá do Sauditão e que me ajuda nas análises é ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano, com você? Tudo ótimo, melhor agora. Vamos nessa? Vamos analisar, né? Tem o quê? Tem La Liga, tem Premier League, Isso. Tem Série A, tem Bundesliga, o que o apostador quiser. Tem à disposição aí nesse sabadão, vamos começar agora aqui no Bet do Dia. Muito bem, começando na Arábia Saudita, o glorioso Arabão, né? Temos sábado às 4 da tarde o Al Tawon contra o Al Hilal no King Abdullah Sport City Stadium, né? Pela 25ª rodada aí do campeonato saudita, Matheus Montenegro. O Al Hilal na briga ali pelo título, né? Querendo conquistar mais uma vez o campeonato saudita. Time que passou por uma reformulaçãozinha aí, né? Não tá com as mesmas peças que tinha antes, Neymar se foi, Mitrovic também não tá jogando muito essa temporada. Enfim, vamos dar uma analisada aí nesse confronto. Será que o Al Hilal conquista uma vitória tranquila? Vamos puxar o nosso aplicativo do Game Arena pra gente buscar algumas informações. Tem o QR Code aqui na tela, tá? Você pode apontar a câmera e baixar aí de forma gratuita. Curioso que a gente já vê que no retrospecto recente, dos últimos 5 jogos, o Al Tawon, ele chega melhor até do que o Al Hilal, tá? Isso. São 5 jogos, dos quais, dos 4 últimos, ele não perdeu. Mas antes, vamos ver a classificação. Al Hilal ali na vice-liderança tá 4 pontos atrás do Al Ittihad, que é o líder. Ou seja, não podem mais desperdiçar pontos, tá? Já estamos começando a chegar aí numa reta final. Já passaram 24 rodadas, lembrando que são 34, não são 38 como a gente está habituado aqui no Brasil, né? Porque lá são 18 equipes, tá? Então, 34 rodadas, restam 10. E o adversário da vez é o Al Tawon, a equipezinha ali de meio de tabela, né? O 8º colocado, com 34 pontos. É aquele time que dificilmente vai pegar uma vaga na Champions League Asiática, eu diria praticamente impossível. Tá 17 pontos atrás, então nem tá na briga mais. E também não deve cair, né, Fábio? Então, é uma chance boa aí para o Al Hilal. Cumprir tabela aí nesses últimos jogos. Bom, vamos agora para os confrontos recentes, né? Começando pelo time da casa, o Al Tawon, né? Que vem de empate na Taça AFC, né? Que é uma espécie de Liga Europa da Ásia. Exatamente, como se fosse a Copa Sul-Americana da Ásia, Isso, né? Aí empatou com o Tractor Sport Clube, que eu não tenho a menor ideia de onde seja, 2-2. Aí no Sauditão vem de vitória contra o Damak, 3-0. Aí outro jogo pela Taça AFC, 0-0 com o mesmo Tractor. Liga Saudita ganhou do Al Fateh 2-1 e a última derrota foi contra o Al Ettifaq, 1-0, jogando fora de casa. Um time que competitivo, né? Lá no primeiro turno perdeu de 2-0 para o Al Hilal. O que eu acho que é importante a gente sempre trazer nessas análises de jogos sauditas é ver como essas equipes menores se portaram como as equipes mais fortes do futebol saudita, né? Ou seja, há não muito tempo, finalzinho ali, iniciozinho de fevereiro ainda, o Al Tawon ele perde em casa para o Al Ittihad, que é o líder da competição, por 2-1 apenas. Um resultado que, assim, pode até se dizer que não foi de todo ruim. Empatou com o Al Nassr em 1-1, certo? O Al Qadisiyah, ele venceu por 3-0, o que foi um resultado que surpreende. E antes disso havia sido derrotado por 4-2 para o Al Ahly. Eu colocaria esses 4 adversários ali como parâmetro, um nível parecido com o que o Al Hilal deve apresentar para o Al Tawon nessa rodada. Agora, como chega a equipe visitante, Fábio? Deu umas vaciladas recentemente, mas engatou 2 vitórias seguidas aí nos últimos jogos. Classificação na Champions League Asiática ali contra o... Pakhtar Tashkent, a equipe do Uzbequistão, meteu 4-0 e se classificou na Champions League Asiática, né? O Al Hilal, ele joga no mais alto escalão do futebol continental, enquanto o Al Tawon tá ali no segundo escalão, tá? Mas antes disso não vinha tão bem assim os últimos jogos aí, que tinha dado umas vaciladas, perdeu em casa para o Al Ahly, perdeu o jogo de ida, mas meteu 4-0 na volta, né? Então dá pra gente relativizar um pouco. E um pouco antes disso havia tomado 4-1 para o líder Al Ittihad. No confronto direto, né? E aí realmente complicou as chances de título. Bom, vamos pro nosso Momento Bet Nacional, ver as odds aí, porque o favoritismo, como já esperado, é do Al Hilal, uma odd inclusive super baixa aí, né? 1,27. O Al Tawon pagando mais de 7, né? Uma vitória do Al Tawon. E aí, qual mercado ir, Matheus Montenegro? Cara, a gente tem 2 linhas de raciocínios aqui, tá? Que a gente poderia ir. Primeiro de tudo, posso destacar que ambas marcam. 1,76 é uma oddzinha relativamente interessante. A gente observou aí que o Al Tawon, quando ele enfrentou as equipes mais complicadas, ele acabou deixando seu golzinho, né? Perdeu de 2-1 para o Al Ittihad, perdeu de 4-2 para o Al Ahly e empatou 1-1 contra o Al Nassr. Então a gente vê que o ambas marcam vem acontecendo. Mas a grande questão, ao meu ver, é que o Al Hilal agora, se ele não der essa virada de chave agora, eu acho que vai ficar tarde demais
para ele conseguir buscar esse título, né? É o atual campeão, diga-se de passagem, do futebol saudita, né? E vem de 2 bons resultados, venceu por 2-0 e depois por 4-0 ali na Champions League Asiática, chega empolgado depois de conseguir reverter esse placar na competição continental. Então, velho, eu prefiro confiar no Al Hilal, que eu sei que tem um potencial gigantesco, né? Se você compara ali as equipes, o Al Taon, ele não é uma equipe que possui jogadores renomados do futebol mundial, não tem muitas caras conhecidas, enquanto o Al Hilal a gente sabe que é um timaço, tem o Malcom, tem o Marcos Leonardo, tem o Bono, goleiro marroquino ali no gol, o Koulibaly na zaga, então a disparidade é muito grande. E considerando que a odd é praticamente a mesma coisa, então a gente não pode nem entrar muito no mérito do custo-benefício, eu prefiro o handicap europeu -1 do Al Hilal, que é para o time vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Um 2-0 é um palpite que eu não descarto aqui. Eu acho que é mais provável 2-0 para o Al Hilal do que 1-1, por exemplo. Então eu prefiro aqui o handicap do Thomas Marco. Muito bem, então nossa principal sugestão de aposta aí para esse confronto, o handicap europeu é -1, né? Para o Al Hilal fazer 2 ou mais gols de diferença contra o Al Taon. Bom, saímos do Arabão e vamos para a Bundesliga. Gostou? Você sempre faz questão de botar a Bundesliga junto do Sauditão, né? Nossa produção já sabe, então ela já tudo calculado. Fez aí esta sequência de jogos, porque temos Union Berlim e Bayern de Munique, né? Sábado, 11h30 da manhã, nesse estádio aí, hein? No Underalten Foreststadion, não sei falar isso. Pois é, né? O Union Berlim que fez uma campanha muito boa, não foi temporada passada não, foi na outra, né? Ele jogou a Champions temporada passada, né? Pela primeira vez na história. O Union Berlim, que era um clube tradicional, mas passou muito tempo sem jogar Bundesliga, chegou e conseguiu essa vaga na Champions, foi histórico, mas não faz uma temporada muito boa. E se a gente ver o retrospecto recente, é que é ainda pior, beleza? Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em estatísticas. A gente já observa que o retrospecto recente aí nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique é o dobro do aproveitamento em relação a Union Berlim. E observando a tabela de classificação, aí é que a gente vê uma disparidade muito grande. Bayern de Munique, pode-se dizer ali, virtualmente campeão, muito difícil, eu acredito, do Bayern perder esse título, já são 8 pontos à frente do Leverkusen, o Bayern que é uma equipe que dificilmente vacila, e agora tem pela frente o Union Berlim, time que está brigando para não cair, que está ali em 14º lugar, com 26 pontos, 6 pontos atrás da zona de rebaixamento, o Bochum é a equipe que fecha ali o Z3. Muito bem, vamos aí para os confrontos recentes, né, começando pelo Union Berlim, né, que venceu a Eintracht. Grande vitória, né? Grande vitória aí, um time que está na parte de cima, no G4. Antes perdeu para o Rostenkiel, né? Ele conseguiu vencer o Frankfurt fora, que é um time da parte de cima, e perdeu para o Rostenkiel, o time da parte de baixo, por 1-0. Aí conseguiu ser goleado pelo Borussia Dortmund, 6-0. É um time meio estável, né? Assim. Demais, velho. Aí perdeu para o Borussia Mönchengladbach, 2-1. E aí é o ponto 4-0. Ele ganhou do Hoffenheim 4-0 também, outro resultado surpreendente. Pois e o que eu gostaria de trazer aqui, em casa, foram 2 resultados bem ruins aí recentes, né? As 2 últimas partidas em casa, ele perde para o Rosenkiel e perde também por 2-1 para o Borussia Mönchengladbach. Antes disso, havia empatado, só jogos em casa, tá? Com o Leipzig em 0-0, aí ganhou do Mainz, essa foi a única vitória em casa que ele teve no ano. Antes disso, perdeu para o Augsburg também, por 2-0, atuando em seus domínios, e até um amistoso ali contra o Rosenkiel, ele perdeu por 2-1. Então é um time que, como mandante, ele tem uma campanha bem fraca, é um time que, ofensivamente, como mandante, ele tem menos gols marcados do que jogos, tá? Então, realmente, campanhazinha bem abaixo da média do Union Berlim. E o Bayern de Munique, Fábio, mano, vem empolgado, né? Tirou o Leverkusen lá, 2 vitórias, né? 3-0 na ida e 2-0 na volta. Aí, né, no meio desses jogos, perdeu pro Bochum, né? Time da zona de rebaixamento, ali 3-2 em casa, né? Resultado surpreendente. Antes vinha bem, né? Venceu o Stuttgart, venceu o próprio Frankfurt, né? Aí teve empate aí na volta contra o Celtic, que tinha vencido na ida. Já na ida. Né? Empatou com o Leverkusen, fora de casa, 0-0, enfim. O Bayern tá bem aí, o título praticamente encaminhado. E aí eu gostaria de trazer lá no primeiro turno, 3-0 pro Bayern de Munique. Muito bem. Vai sair por aí. Vamos pro nosso momento bet nacional aí, vamos colocar na tela as odds do confronto, porque o favoritismo é do Bayern, né? Odd 1.34. E aí, vamos focar no Bayern só? Dá para buscar algo a favor do Union? O Union Berlim acho que não passa confiança não, tá? Ele teve grandes vitórias, pode-se dizer aí, recentes, né? Mas deu até umas surpreendidas. Mas, cara, dentro de casa a gente vê que é um time que não passa confiança nenhuma. O Bayern é muito sólido, ainda não assegurou esse título, tá bem dizer, já tá com uma mão ali na taça, mas ainda não tá garantido, então não pode dar uma vacilada, senão o Leverkusen pode crescer. E tem uma tarefa relativamente fácil pela frente contra um time aí que tem mostrado muita fragilidade, né? Tomou 6-0 do Dortmund, por exemplo, há não muito tempo. Então, velho, eu tenho o meu risco de focar em qualquer coisa que envolva o Union Berlim, como, por exemplo, mais de 2,5 gols,
ou ambas marcam. Eu acho que não compensa esse risco. A gente tem aqui um handicap menos 1.5, pagando 1,93 para o Bayern de Munique, que eu considero uma odd muito boa. Para quem não quiser se arriscar muito, eu até destaco o handicap menos 1 aqui, tá? Que paga 1,51. Aqui, se o Bayern só vencer por um gol, você tá protegido. Mas, velho, eu acho que o Bayern vence tranquilamente por 2 ou mais gols, tá? Então, como a disparidade de odds é muito grande, aqui o lucro é quase que dobrado em relação ao do handicap menos 1, eu vou no handicap menos 1.5 mesmo existindo um risco maior, porque eu vejo mais valor aqui nessa oportunidade. Muito bem, então 50 aí para o handicap asiático, menos 1,5 aí para o Bayern vencer por 2 ou mais gols do União Berlim neste final de semana pelo campeonato alemão. Bom, saímos da Alemanha e vamos para a Itália, tem Milan e Como, vamos colocar na tela as informações deste confronto, né? Sábado, 2 da tarde, lá no San Siro, 29ª rodada já do campeonato italiano, já se encaminhando aí para a sua reta final, Matheus Montenegro. O Milan que não vem muito bem, né, velho? Teve a eliminação recente aí na Champions League, de forma até surpreendente, né? Caiu pro Feyenoord, depois de ter feito uma boa janela de transferências aí, contratou o Kyle Walker, trouxe o João Félix, mas tá dando umas vaciladas. Vem de vitória, pelo menos, deu um ânimo. É bem verdade que foi um joguinho relativamente fácil, né? Vamos chamar o aplicativo do Game Arena para ilustrar isso aí melhor pro apostador. Pode ver que o Milan ele só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, justamente aí na última rodada contra o Lecce, time que briga na parte de baixo. A grande questão desse jogo, Fábio, é que o Milan ele tá ali, ó, em 9º, certo? Tá pintando ali o último time na tabela aí, 44 pontos marcados. O Bolonha, que é o time que fecha ali classificação para a competição europeia, tem 50. Ou seja, o Milan já está 6 pontos atrás. É uma situação relativamente crítica. Pode ser que o Milan fique aí sem competição europeia na temporada seguinte. Então, velho, jogando em casa contra um Como, que é um time ali, ó, do meio de tabela, aquele timezinho que já está começando a entrar no limbo de não deve jogar a competição europeia e também não deve cair. Velho, é uma oportunidade maravilhosa para o Milan aí seguir esse embalo, de já conquistou essa vitória contra o Lecce aí, que era um jogo facinho, agora tem mais um pela frente e tem que ganhar, velho. Muito bem, como que é treinado pelo Fábregas, né? Sim. E jogador espanhol. Bom, o Milan venceu o Lecce 3-2, aí derrota para Lazio, 2-1, derrota para o Bolonha, times ali da parte de cima, né? Exato. Aí, mas também perdeu para o Torino, 2-1, 3 derrotas seguidas por 2-1, e aí empate com o Feyenoord, na volta 1-1, precisava vencer, né? Porque na ida ele perdeu na Holanda por 1-0, né? Mas contra os times menores ele até vem vencendo, né? Venceu o Verona, venceu o Empoli, venceu o Lecce. Né? Os times da metade de baixo, né? O Milan vem conseguindo vencer, mas também uma vantagem mínima, né? Também não vem conseguindo fazer resultados muito elásticos. Perfeito, é isto. E lá no primeiro turno, inclusive, ele venceu o Como por 2-1 fora de casa, tá? E o Como vem de empate em casa contra o Veneza, a equipe da parte de baixo da tabela, perdeu para Roma, até ganhou do Napoli, resultado surpreendente, dentro de casa, e da Fiorentina também por 2-0, mas perdeu para Juventus, perdeu para o Bolonha, perdeu para Atalanta, gol, né? De vez em quando deixa seus golzinhos, bem verdade. Aí nos últimos 5 conseguiu deixar gol em todos, né? Exatamente. Será que vale a pena ambas marcam? Vamos ver agora. Vamos para o nosso momento bet nacional, né? Favoritismo do Milan, mas uma odd até boa, viu? Considero bem boa, tá? Eu acho que esse jogo ele é muito sobre o contexto, tá? O Milan ele precisa muito dessa vitória. O Milan não pode vacilar mais no campeonato italiano e tá focado agora aqui no campeonato italiano, depois já foi eliminado da Champions League, né? E precisa conquistar uma vaga em competição europeia da temporada que vem. Não dá pra ficar sem a equipe do Milan, né? A gente até tem ambas marcam, Fabermano, mas o que é que eu gostaria de destacar? Uma odd 1.7. Eu esperava um pouco mais essa odd aqui, considerando a disparidade aí das equipes. O Como até vem numa sequência boa marcando gols, são 5 jogos seguidos. Mas, cara, eu prefiro confiar na vitória do Milan, tá? Do que confiar em um gol do Como. Se esse jogo fosse na casa do Como, eu preferia o ambas marcas. Mas como é no San Siro, eu prefiro aqui a vitória do Milan, que ainda tem uma odd melhor. Eu prefiro confiar numa vitória do Milan do que confiar que o Como vai deixar seu gol. E, inclusive, a gente vê ali que ele até leva o gol do Lecce, né? Esses últimos jogos do Milan, realmente, aí, ele acabou sofrendo muitos gols. Mas a gente viu ali quando ele enfrentou o Hellas Verona, quando enfrentou, acho que o Empoli também, foi 1-0, 2-0, e ele acabou não sofrendo gol. Então, eu prefiro aqui, velho. Acho que é até mais seguro e a odd ainda é melhor. Então, muito bem. Então, vamos ficar com a vitória do Milan aí em casa contra o Como. Nossa sugestão de aposta aí neste sábado no Campeonato Italiano. Bom, da Itália para a Espanha, porque tem o Villarreal contra o Real Madrid, né, que conseguiu uma classificação aí nos pênaltis no meio de semana na Liga dos Campeões contra o rival Atlético, né, e agora foca suas atenções para o Campeonato Espanhol, que está muito equilibrado. Bom, sábado, 2h30, lá no estádio de La Cerâmica, também conhecido como El Madrigal, né, o estádio bonito do demais, né? Todo amarelinho. O Villarreal é uma cidade bem pequena, né? Curioso. Isso. Uma cidade bem pequenininha lá da Espanha e tem esse timaço aí, que jogou semifinal de Champions League há não muito tempo, né? Pois vamos chamar o nosso aplicativo para embasar um pouquinho. O Real Madrid que estava focado lá na Champions League, conquistou a classificação nos pênaltis, né? Contra o
seu grande rival ali da capital, Atlético de Madrid. Um Real que tá na briga pelo título, né, velho? E tá uma ótima briga, né, entre Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. As três equipes ali, ó, 57, 57, 56. E o Villarreal não tá muito distante, né? Assim, em termos de pontuação até tá, mas tá ali em quinto lugar, né? Um time que tem boas chances até ali de pegar, eventualmente, uma vaga na UEFA Champions League. Se não conseguir, pelo menos uma Liga Europa, Conference deve pintar, né? Lembrando que a quinta colocação também pode dar uma vaga na Liga dos Campeões, né? Dois campeonatos europeus, né, vão ter 5 times, né? Dependendo aí do ranking aí da UEFA, temos que esperar o fim, né, das competições europeias para ver as federações que vão ter ali os melhores rankings, mas a Espanha é forte candidata, né? Porque tem Real vivo ainda, na Real e Barça vivos na Liga dos Campeões, enfim, times na Liga Europa, né? Bilbao, Sociedad, tem o Betis na Conference League, então pode a Federação Espanhola ter um ranking bom aí, ter 5 times aí na próxima Liga dos Campeões. Bom, confrontos agora, começando com o Villarreal, né? Que perdeu do Alavés 1-0 fora de casa, né? Jogos do Alavés é sempre 1-0 ou para ele ou para o adversário. E dessa vez o Alavés venceu. Antes venceu o Rayo Vallecano 1-0, jogo difícil, fora de casa, conseguiu uma boa vitória. Aí um tropeço, né? Valência ali que tá brigando para não cair, empatou em casa 1-1. Antes venceu o Las Palmas por 2-1, venceu o Valladolid, né, time lanterna ali por 5-1. É um time que vem deixando seus gols, né? Tem até o jogo da ida, né, contra perdeu por 2-0. O Real foi 2-0, né? E no último jogo lá em Villarreal foi 4-4, né? Foi um jogo bem movimentado. Cara, o Villarreal, ele que tem o terceiro melhor ataque da La Liga, tá? Ele tá só atrás de Barcelona e Real Madrid. Os jogos do Villarreal geralmente são com muitos gols, né? Exatamente. Ele tem mais gols até do que o Atlético de Madrid, que tá fazendo uma temporada muito boa, né? Enfim, o Real, ele vem de derrota, porém, classificação nos pênaltis, né? Dá pra relativizar um pouquinho aí. Aconteceu algo raro, né? Que é o Real não marcar. Cara, o Real, cara, ele deu uma vaciladinha, tá? Nesse jogo aí, o Atlético foi superior, velho. De fato, não marcou gol, né? Acabou levando, foi nas penalidades. Mas antes disso, havia vencido o Rayo Vallecano, havia vencido o próprio Atlético de Madrid lá na ida, perdeu para o Betis, venceu apenas por 1-0 a Real Sociedad. O Real Madrid, assim, que tá ganhando, mas eu acho que ele, cara, deu uma puxadinha no freio em relação a esse período aqui um pouquinho anterior, aqui, ó, da metade de fevereiro mais ou menos. Eu sinto que ele vinha mais avassalador. O time estava mais encaixado, acho que o clima ali estava... Talvez agora com a classificação deu uma melhorada de novo, né? Mas a gente observando esses últimos resultados aí, a gente vê que o Real ele tem sido um pouquinho econômico até, né? Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, dar uma olhadinha nas odds, né? O favoritismo é do Real, uma odd até alta, né? Alta. Para a vitória do Real, mas também que o Real nos últimos jogos fora de casa não passa tanta confiança. Né? Eu tenho meu pé atrás de ir na vitória seca do Real, tá? Mesmo com essa odd boa, eu tenho meu pezinho atrás. Eu não descarto aqui um empate, velho. Acho que não seria uma loucura, não. O Villarreal faz uma boa temporada, o Real Madrid aí teve essa questão do desgaste também, né? Jogos de ida e volta. Enfim, tem jogos de ida e volta, eu não quis dizer jogos da Champions League aí, né? Tem meu pezinho atrás de cravar a vitória do Real Madrid, tá? Acho que os merengues não perdem, Mas aí, em compensação, o empate o Real ele paga muito pouco. E aí, Fabiano, a gente tem 2 linhas de raciocínio aqui, tá? A gente pode ir no ambas marcam, porém a odd ela é muito baixa. Eu, particularmente, não vejo valor aqui. A gente teria que duplar em alguma coisa. Uma cotação apenas 1,45, ao meu ver, não dá. Então, o que eu prefiro como solução é a gente utilizar a ferramenta do Criar Aposta e combinar o empate do Real Madrid com o mais de 1,5 gols. Eu não vou nem dizer combinar com ambas marcam, mas com mais de 1,5 gols, eu acho que é uma ótima pedida já. Por quê? A odd ela já dá uma subidinha ali, vai para 1,52, tá? Fica melhor já consideravelmente ali do que o ambas marcam que só paga 1,45. E aqui, por exemplo, se for um 2-0 Real Madrid é green. No ambas marcam ele seria red, tá? Então, se for para bater um ambas marcam, dificilmente vai dar red aqui ao meu ver. Então, eu acho que essa aqui acaba sendo mais segura, tem uma odd melhor do que ambas marcam, eu prefiro essa opção. Muito bem, então, sugestão aí para Villarreal e Real, né, criar aposta, empate ou vitória do Real, mais de 1,5 gols no duelo. Bom, agora falar de Premier League, City e Brighton, né, confronto direto aí para uma vaga na Liga dos Campeões, 5º contra 7º, sábado, meio-dia, lá no Etihad Stadium, 29ª rodada aí do campeonato inglês, Matheus. O City que desde aquela instabilidade seguiu com essa instabilidade, né? Não voltou a ser o que a gente era e ao que parece vai ser assim até o final da temporada. É um time que não passa aquela confiança de vencer praticamente todos os jogos, de ser avassalador e vai ter pela frente um Brighton que tá voando, tá? Tarefa dificílima para o City. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, por favor, produção. Puxa aí na tela. A gente vê que o Brighton vem com 100% de aproveitamento nos até últimos mais, 5 né? jogos. Os últimos 6 jogos.
jogos, não só os últimos 5. Pois é, e o Manchester City vem de derrota, tá? O City que tá ali, ó, em quinto lugar, até deve conquistar sua vaguinha aí na UEFA Champions League, mas não brigou pelo título nessa temporada, 47 pontos, e o Brighton tá ali na cola, querendo até ultrapassar o próprio Manchester City. Um pontinho atrás apenas, o Brighton sonhando aí com uma vaga na UEFA Champions League também, hein? Dá pra pegar. E tem esse quinto lugar, né, que assim como no Campeonato Espanhol pode ir para a Premier League, mas não sei, viu? O Liverpool caiu, o Arsenal tem o Real Madrid, talvez a Inglaterra não tenha uma pontuação tão alta assim não, talvez corre o risco de não ter aí essas 5 vagas, então para o City garantir é bom ficar entre os 4, para não contar aí com a vaga extra, então tá ali a 2 pontos, né, da equipe do Chelsea, que é o time que fecha o G4, e o Brighton também está vivo, né? Assim como o City. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando com o City, perdeu para o Nottingham Forest, confronto direto também por classificação aí na Liga dos Campeões, 1-0 fora de casa. Aí na Copa da Inglaterra eliminou o Plymouth, né? Por 3-1. Aí venceu o Tottenham, perdeu do Liverpool, aí derrota pro Real Madrid, inclusive 2 derrotas, né? Na ida e na volta. E no primeiro turno contra o Brighton, ele perdeu de 2-1. Bateu ambas marcas, mais vitória do Brighton. João Pedro jogou muito, né, nesse jogo. Acho que foi um gol e uma assistência do João Pedro nesse jogo. E a equipe visitante, que tá voando, como é que chega? 2-1 no Fulham. Classificou na FA Cup contra o Newcastle. Grande classificação. Antes disso, bateu o Bournemouth, a equipe também ali que vem bem nessa temporada, que tá ali brigando no topo. Fez a cartilha contra o Southampton, goleada. 3-0 para cima do Chelsea e também antes havia eliminado o Chelsea na FA Cup. 6 jogos, 6 vitórias. A última derrota foi um pouquinho assustadora, mas depois disso, parece que agora ele quer engatar 7 vitórias seguidas para compensar esses 7 que tomou. Ambas marcam com frequência aí nos jogos do Brighton, né? Bateu em 4 dessas 6 vitórias. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, né? O favoritismo é do City, né? Que joga em casa. Muito alto. Uma odd até discrepante, né? Porque o Brighton é um time difícil, né? De jogar contra. E aí, Matheus? Cara, eu acho que essas odds, elas não condizem. É porque o Manchester City, dificilmente, ele não vai ser tratado como um favorito numa partida, né? Porque tem um timaço, tem um grande treinador. Eu acho que o favoritismo tá muito alto. A odd tá muito baixa, ao meu ver. Tá muito baixa. Considerando esse momento do Brighton e o momento do City também, que já dura 6 meses. Cara, eu acho que não tem nenhum valor aqui você apostar nessa vitória do City. Não, pode ganhar, tudo bem. Mas eu não vejo valor. Arriscado. Tá? Eu prefiro muito mais, por exemplo, dupla hipótese do Brighton do que essa vitória do City, tá? Com a odd 2.06, rapaz. Mas, em termos de custo-benefício, não vai ser a mesma odd, mas eu acho mais seguro. Ambas marcam, velho. Cotaçãozinho 1,52. A gente só precisa contar com um golzinho do Brighton aí, coisa que aconteceu nos últimos 6 jogos. Não à toa o time venceu os últimos 6, né? E o Manchester City é aquela coisa, velho. Defensivamente ele segue muito mal. Ele até deu uma melhorada ofensiva aí, mas defensivamente o time vem muito mal, sofrendo gol em praticamente todos os seus jogos. Levou gol até do Plymouth aí na FA Cup, né, também. Enfim, tem muita enrolação aqui, tá? Gosto muito dessa aposta aqui. Acho que ambas marcas vai bater com certa tranquilidade. Realmente é o mais seguro aí para esse confronto, né? O Brighton é um ataque forte, o City é uma defesa frágil, mas o City em casa, ele não, acho que ele não passou em branco nenhum jogo, inclusive. Não, ele faz a Premier League, também, né? eu acho. Acho que o único jogo que ele passou em branco em casa acho que foi contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões. Foi 0-0. De resto, ele deixou pelo menos um gol em todos os outros. Bom, e para finalizar essa edição do Bets do Dia, vamos falar também de Premier League, Ipswich e Forest. Nottingham Forest. Vamos colocar na tela as informações do confronto. Sábado, meio-dia, lá no Portman Road, né? A casa do Ipswich, 29ª rodada do Campeonato Inglês, duelo de opostos, um time que briga aí por uma vaga na Liga dos Campeões contra um time que briga para não cair. Pois discrepância grande. É o Ipswich que subiu agora, até esboçou aí se eventualmente iria surpreender, mas não surpreendeu não, tá? Já deve estar aí, já está com o seu rebaixamento encaminhado. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena pra gente ver o retrospecto maravilhoso aí, recente, da equipe do Ipswich. 4 derrotas seguidas, não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos. Timezinho que tá afundado lá embaixo na tabela, né? Eu acho que o Ipswich conseguiu ficar alguma rodada fora do Z3? Acho que difícil, tá? Inclusive. Tá ali em 18º, 17 pontos. Eu acho que já caiu os 3 times, tá? A gente já vem falando isso há um tempo, né? O Wolverhampton, que é o primeiro time fora da zona, ele já tá 6 pontos na frente. Eu não falo nem só de pontuação. Em termos de desempenho também, o Wolverhampton, ele apresenta um futebol consideravelmente melhor do que esses 3 aí que estão na zona de rebaixamento. E o Nottingham Forest, pode-se dizer aí, grande surpresa do futebol inglês, talvez, né? Acho que não esperava uma campanha tão boa assim. Deve assegurar sua vaga na Champions League da temporada seguinte. Deve voltar a disputar uma Champions, né? Time que é bicampeão, diga-se de passagem, tá ali em terceiro com 51 pontos marcados. O triplo de pontos do seu adversário. Muito bem, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Ipswich, que vem de
derrota, né, para o Palace, fora de casa, empatou com o Forest na Copa da Inglaterra, né? Sim. Mas aí o Forest avançou nos pênaltis, né? Foi 1-1, mas sempre bom lembrar, né? Times ali modificados, geralmente, jogo de Copa é outro contexto. Na Premier League, perdeu do United 3-2, perdeu do Tottenham 4-1, empatou com Aston Villa, bom resultado, né? Fora de casa. Aí, Copa da Inglaterra antes venceu o Coventry, perdeu para o Southampton, né? Perder pro, em casa, né? Mostra aí. Surreal. Aí tomou 4 do Liverpool, 6 do Manchester City. Realmente é um time fraquíssimo. Perdeu do Brighton também em casa. Cara, a última vitória dele foi ano passado, né? Que foi contra o Chelsea ali na Premier League. Ele teve 2 vitórias na FA Cup aí, mas contra Bristol Rovers e Coventry City, que são equipes de divisões de acesso, né? Pois é, timezinho aí que não tem muito o que discutir, não. Quando enfrentou adversários um pouco mais fortes, chegou até a tomar goleada aí, 6-0 do City, 4-1 do Liverpool. Então eu acho que vem uma vitória boa aí do Nottingham Forest. Tá? Bom, o Forest que vem de uma boa vitória contra o City, né? Venceu em casa por 1-0. Antes, o jogo contra o Ipswich, né? Que se classificou nos pênaltis na Copa da Inglaterra. Empatou sem gols com o Arsenal, né? 0-0. Aí perdeu para o Newcastle, né? 4-3, jogo bem movimentado aí pelo campeonato inglês. E antes perdeu para o Fulham, né? 2-1, né? O Forest que deu umas tropeçadas, né? Ainda está em terceiro ali, muito pela vitória contra o City, mas teve uma sequenciazinha ruim, mas aparentemente com a vitória contra o Manchester City o time vai voltar aos trilhos. Ele teve uma sequenciazinha ruim, né? Meteu 7-0 ali no Brighton e depois ele ficou 5 jogos sem vencer. Eu até dou uma relativizada, porque desses 5 jogos sem vencer, teve 2 empates na FA Cup que ele conseguiu avançar de fase, né? Então pode-se dizer ali, bem dizer, vitórias. E depois disso venceu o City, que era um jogo difícil aí, né? E conseguiu sair vencedor aí, 1-0 para cima dos Citizens. Muito bem. Outro ponto, antes que esqueça, o primeiro turno foi 1-0 para o Nottingham Forest. Muito bem. Venceu também o primeiro turno. Vamos para o nosso Momento Bet Nacional, dar uma olhadinha nas odds, porque temos aí uma vitória do Forest, pagando a odd... Surpreende, viu, essa odd? Alta, né? Altíssima, ao meu ver, tá? Ao meu ver, o justo aqui era algo 1.6, 1.7, 1.98. Tá maravilhoso, velho. A gente tá falando aqui de um Ipswich que na Premier League perdeu quase todos os seus jogos esse ano, né? Até teve um empate e outro ali, mas a última vitória foi contra o Chelsea ano passado. Contra um Forest que vem bem, o time tá em terceiro lugar, que tem tudo pra voltar pra uma Champions League, que vem de vitória contra o Manchester City. Cara, não tem nem muita discussão aqui, tá? Esse jogo aqui eu não confio em nada a favor do Ipswich, então, pra pegar algo em termos de gols, ambas marcam, não vejo valor, e a gente tem uma cotação em 98 na vitória do Forest, velho. Não tem o que discutir, é sem dúvidas uma odd maravilhosa, um custo-benefício excelente, um retorno muito alto, é bem dizer o dobro do valor investido, né? Então, sem muita enrolação, essa aqui vai ser a dica do Tipster, inclusive, pra mim, é a melhor dica aí do sabadão, tá? Selo Hotbet, take dobrado aqui na vitória do Nottingham Forest. Muito bem, então vamos botar 100zão aí na vitória do Forest, fora de casa, mas contra o Ipswich, que vem mal, tá na zona de rebaixamento, só tem 17 pontos. A odd é realmente um custo-benefício muito o diferencial é a odd, né? Essa odd alta aí para a vitória do Nottingham Forest. Com essa sugestão, com essa dica, a gente chega ao final do Bets do dia. Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você está achando, muito legal aí, nossa audiência crescendo aí nas últimas semanas. Feliz. A gente fica muito feliz com isso. Então, se você quer conhecer mais do nosso trabalho, vai nas nossas redes sociais, @TVBetOficial, também conhece nosso site tvbet.com, tá certo? Lembrando, apostas é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Então, é isso. Valeu, Matheus. Valeu, Tamo Fábio. junto e Tamo até junto. a próxima.